para iniciar essa aula. Vamos! Amém? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Graças e paz. Vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e entrar na presença do Senhor. Santo Deus, bendito e maravilhoso Pai, que rendemos graças, Senhor, por esta manhã, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, ó Pai, de estarmos respirando, pelo levantar, pelo acordar, ó Pai, pelo abrir de olhos. Obrigado, Deus. Obrigado por o Senhor existir sobre nossas vidas, por nos amar, por nos perdoar, ó Pai, por nossos erros, por nossas falhas, por nossos pecados. Obrigado, ó Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus misericordioso e poderoso, ó Pai, e também um Deus justo. Nos dá, ó Pai, um dia na Tua santa presença, ó Pai. Obrigado por este projeto Missão Braços Abertos existir, ao qual tem transformado minha vida, ó Pai, não só a minha, mas também a vida de todos que estão aqui e vários outros que passaram por este projeto. Obrigado, ó Pai, por usar o nosso pastor Roberto Marques, ao qual vem liderando esta obra no Teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelos colaboradores que se encontram neste projeto, tanto financeiramente como espiritualmente, ó Pai. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa cada aluno que está aqui representando seu lar, que está procurando uma transformação de vida, Deus. Abençoa, Pai, esta cidade. Faça com que as pessoas possam ter Jesus no coração, ó Pai. Que possam perdoar, que possam amar, ó Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir nosso coração, a nossa mente, para este estudo, ó Pai, que será concedido. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo que tudo o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Obrigado também, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos concede, pela comida, pela leitura espiritual, Pai, por tudo que acontece aqui neste projeto. Obrigado, ó Pai. Abre nosso coração, nossa mente, para que o Senhor quer falar conosco através do Teu servo Roberto. No nome santo de Jesus, ó Pai. É assim, Senhor, que nós te oramos. É assim, ó Pai, que nós te agradecemos. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, dia 8 vai acontecer alguns batismos, né? Dia 8 vai estar sendo batizado Alexandre, vai estar sendo batizado Luiz, vai estar sendo batizado Adoniran, Josimário, Adriano, Tarquiano, vai estar sendo batizado Flaviano, vai estar sendo batizado Haroldo, Genildo, Marconi, Fábio Júnior, Jó, Luzinaldo, Daniel, e assim já foi assim lá na Paraíba, e Ailton, e James. Então, dia 8 na inauguração do projeto, e Luciano. Então, dia 8 na inauguração do projeto, essas pessoas que eu falei, o Hélio também vai estar se batizando. Dia 8 de julho. E também Genival também vai estar se batizando dia 8. Então nós vamos fazer, são quantas pessoas? 17, né? 17? E Osiel também vai. 18 pessoas nós vamos estar batizando. E aí nós temos mais 28 para se batizar lá no sítio. E aí tem outros que estão chegando agora, que lá na frente que a gente vai
também, em nome de Jesus, fazer o batismo de vocês, certo? Então, durante a semana, essas 2 semanas, nós vamos trabalhar mais sobre o ensino sobre o batismo, vamos aprofundar. O material está pronto, né, Luciano? E em 2 semanas nós vamos cada vez se aprofundar mais. O estudo de hoje vai ser Jesus, ele exige de nós um novo nascimento. Então, Jesus, ele exige um novo nascimento. E o texto básico que nós vamos estudar hoje vai ser João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 36. Nós vamos estar estudando 3 lições do Evangelho de João. E aí hoje nós estamos em qual aula? Na 4ª aula. Qual foi a primeira aula que nós tivemos? Quem é que lembra? Quem foi que na primeira aula que nós lemos, quem é que lembra qual foi a primeira aula? Jesus é Deus. Foi a primeira aula que nós tivemos, foi que Jesus é Deus. A segunda aula que nós tivemos foi testemunhos sobre Jesus. A terceira aula foi a presença de Jesus. E a 4ª aula hoje, Jesus exige um novo nascimento. Amém? E qual o objetivo dessa aula de hoje? O objetivo da aula, que Jesus exige um novo nascimento, é praticar o ensino da regeneração do novo nascimento. E aí, ser cristão é ser uma nova criatura em quem? Em Cristo Jesus. Então, ser cristão é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Leitura da semana. Nós estamos passando a leitura da semana. Se você ainda não anotou, você pode anotar. E você que está nos assistindo também, você pode anotar e fazer a sua leitura, seu devocional todos os dias, de segunda a domingo. Então, na segunda-feira, você tem para estudar o livro de Ezequiel, do capítulo 36, do versículo 22 ao versículo 38. Então, na segunda-feira, você vai ter para estudar Ezequiel, capítulo 36, do versículo 22 ao versículo 38. Na terça-feira você vai estudar o capítulo de Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 22. Na terça-feira você vai estudar no livro de Hebreus, do capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 22. Na quarta-feira, você vai estudar no livro de 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Na quarta, você vai estudar 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Na quinta-feira, você vai estudar no livro de Isaías, do profeta Isaías, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Então, na quinta-feira, você vai estudar Isaías, o profeta Isaías, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Na sexta-feira, você vai estudar 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 31. No sábado você vai estudar Romanos, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 23. Romanos, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 23. E no domingo, o próximo domingo, você vai ter para meditar o livro de Tito, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Então, próximo domingo, você já tem uma leitura para você fazer, Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Amém?
James ainda está copiando aí, pode copiar, meu filho. Então, essa é a leitura diária da semana, da próxima semana, iniciando pela segunda-feira com o livro de Ezequiel, na terça com o livro de Hebreus, na quarta com o 1 Pedro, na quinta com o profeta Isaías, com o livro de Isaías, na sexta, 1 Coríntios, no sábado com Romanos e domingo, Tito. Ok? Abra sua Bíblia, João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Chegou Patrícia ali, olha. João capítulo 3. Pode sentar aqui, Patrícia. João capítulo 3, a partir do versículo 1. O estudo de hoje é que Jesus ele exige um novo nascimento. Diz no capítulo 3 do Evangelho de João, vendo a gente ainda abrindo a Bíblia aí, procurando, Patrícia, João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Jesus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Com eles e batizava. Também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu,
a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e quem o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima dos céus. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus que pertence sobre ele, que pertence a ele. Amém? Então aí ele está falando sobre o que é ser cristão. E ser cristão não é aderir a uma ideologia. Tem muitas pessoas que acham que ser cristão é aderir a uma ideologia. Ser cristão não é ser voluntário em projetos sociais. Tem muitas pessoas que acham que prestam serviços sociais, prestam serviço em alguns projetos sociais e acham que são cristãos. Então, ser cristão não é isso. E ser cristão não é se tornar um prosélito, né? Não é isso. Você se tornar um religioso não quer dizer que você seja um cristão. E ser cristão é receber a vida de Deus. Isso é ser cristão. Ser cristão é ser uma nova criatura em quem? Em Cristo Jesus. Então, ser cristão é o quê? É receber uma vida em Deus. É ser cristão é o que mais? É ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E ser cristão é ser regenerado pelo Espírito Santo. Então, isso é ser cristão. Ser cristão é receber a vida de Deus. Você recebeu a vida de Deus, é um cristão. Ser cristão é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E ser cristão é ser regenerado pelo Espírito Santo. Interessante que ninguém pode ser cristão sem passar pela regeneração. Alguém pode ser cristão sem passar pela regeneração? Não. Mas o que significa isso? O que é que nós vamos ter para definir como regeneração? O que é regeneração? Quem é capaz de dizer aí regeneração de vocês? Regeneração, você está dizendo que é nascer de novo, né? Isso é o significado de regeneração. Quem foi que disse? Ou está dizendo que é nascer da palavra? De acordo com Bierhoff, né, ele define a regeneração, aquele ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem. É aquele ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem. E é a disposição dominante da alma que é santificada. Então isso é regeneração. Está depositado do homem e a nossa alma, ela passa a ser santificada. A natureza essencial da regeneração, o que é essa natureza essencial? É uma mudança radical. Como é que você era lá no mundo? Então, teve uma mudança radical. Teve uma mudança de mente, teve uma mudança de emoções e teve uma mudança de quê? De vontade. Então, isso é uma regeneração. E interessante que isso é instantânea. Não gradual. Ela é percebida pelos seus efeitos.
Então, quando você está em Cristo Jesus, a sua forma de pensar, a sua forma de andar, a sua forma de você fazer as coisas é diferente. Interessante que isso é instantâneo. E o Wesley diz que ele diz que Jesus apresenta no capítulo 3 três papéis diferentes. Aqui nesse capítulo 3 nós vamos ver que ele é mestre. Nós vamos ver que ele é o noivo e ele é a testemunha. E na condição de mestre, o que é que ele nos ensina acerca da regeneração ou novo nascimento? O que é que ele faz? Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver Jesus mestre. E aí, o que é que nós vamos ver Jesus o mestre? Lá do capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 21. Ele começa a dizer que Jesus, aí ele começa a ver as condições de Jesus o mestre. E na condição de mestre, o que é que ele faz? Ele ensina sobre o novo nascimento ou o quê? Ou a regeneração espiritual. É o que ele começa a ensinar. E aí ele começa a tratar de uma questão de vida ou morte. Você já parou para observar que Jesus aí ele começa a tratar de uma questão de vida ou morte? De entrar ou ficar de fora do reino de Deus? Ele começa a tratar disso. Onde você vai entrar, onde você vai ficar de fora do reino de Deus. Ele vai tratar de ser salvo ou continuar condenado. Jesus o mestre começa a passar esses ensinos. E este ensino aqui, ele começa a ser ministrado quando? Começa a ser ministrado através de um diálogo entre Jesus, entre um diálogo que Jesus teve com um homem. Quem era esse homem? Nicodemos. Pode olhar lá no versículo 1. Ele vai começar a tratar desse assunto com um homem chamado Nicodemos. Lá no versículo 1 ele diz que havia um fariseu chamado Nicodemos. Interessante que ele diz que esse homem era o quê? Uma autoridade entre os judeus. Era uma autoridade entre os judeus. Ele é judeu e fariseu. Ele era um membro de onde? Do Sinédrio. Era uma autoridade. Ele era mestre em teologia. Mas o que é que ele era ignorante? Ele era ignorante quanto ao quê? Quanto às verdades espirituais. Ele era um mestre em teologia, mas era ignorante quanto às verdades espirituais. Veja o que é que diz lá no versículo 9. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Interessante que ele era, e começa a mostrar que ele era um mestre em teologia, mas era um ignorante espiritual. E é interessante que ele procurou Jesus quando? À noite. E qual era o objetivo dele procurar Jesus? O objetivo dele procurar Jesus era conversar com o mestre. Onde é que está escrito isso? Veja aí o que é que diz o versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Interessante que ele chama Jesus aí de quê, meus irmãos? Ele chama Jesus de mestre. Interessante que ele reconhece a sua procedência divina. Nesse mesmo versículo 2, ele começa a reconhecer Jesus como mestre e começa a reconhecer a procedência divina de Jesus. Interessante que ele começa a reconhecer principalmente por causa de quê? Dos milagres, não é isso? Ele começa a reconhecer as procedências de Jesus, essa procedência divina, por causa dos milagres. E aí Jesus passa a lhe ensinar acerca de quê? Do novo nascimento. Jesus passa a ensinar a ele acerca do nascimento do alto. Porque o que é que ele via? Ele via só o nascimento o quê? Terreno. E aí do versículo 3 ao versículo 7, você vai começar a entender a necessidade do novo nascimento. Do versículo 3 ao versículo 7, você vai ver a necessidade do novo nascimento. E é interessante que Jesus é direto
ele vai logo ao objetivo, ele é direto e objetivo. Lá no versículo 3. E aí, nesse versículo 3, você vai ler comigo, vai acompanhar comigo, que diz, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Interessante que aí eu vejo 3 detalhes. Quais os detalhes? A extraordinária revelação. Em verdade te digo. Não é isso que ele diz? Jesus, ele revela os seus, o quê? Segredos. Qual o segredo? O segredo de Deus. E ele começa a dizer que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Essa é a primeira. Em verdade. Segundo, o requisito necessário. Ele diz assim: se alguém não nascer de novo. Interessante que como é que está isso aí? Como é que está o verbo? O verbo está na voz passiva, indicando ser gerado de onde? Do alto. Está na voz passiva, aonde tem que ser gerado de onde? Do alto. E aí, nascer de cima. Olha o que é que diz o versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é que diz lá no capítulo 19, do versículo 11. Capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11, diz o seguinte a palavra de Deus. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. E aí eu fico olhando quando ele diz que precisa nascer de cima. Ele tem um significado de ter uma nova natureza, de termos novos princípios, de termos novos aspectos, novos objetivos de vida. E interessante que esta necessidade, para quem? É para quem essa nova necessidade? Para todos. Esta nova necessidade é para todos. Se alguém ou qualquer pessoa, até mesmo as mais religiosas, como Nicodemos, precisa nascer de onde? De cima. Não te admite se eu te disser: importai-vos nascer de novo. Onde é que está isso? Lá no versículo 7 do capítulo 3. Olha só o que ele diz lá no capítulo 3, no versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Interessante que o mais religioso, a autoridade, é preciso nascer de novo. E terceiro, eu falei da primeira, que é o quê? A extraordinária revelação. Segundo, o requisito necessário. E terceiro, a maior felicidade. Ele diz: venha o reino, vê o reino de Deus. É o que ele diz: vê o reino de Deus. E a palavra ver significa o quê? Experimentar, encontrar, participar. Ver o reino de Deus é ter a vida eterna. Onde é que está isso? Lá em Marcos, vamos lá em Marcos. Lá em Marcos, capítulo 9, dos versículos 43
ao 45. Marcos 9, versículo 43 ao versículo 45. Marcos, capítulo 9, do versículo 43 ao 45. Ter a vida eterna. Olha o que ele diz. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. Viver no reino é estar sob o governo, a autoridade e o cuidado do rei. Nunca se esqueça disso. E viver no reino é estar sobre o governo, sobre a autoridade e o cuidado do rei. Se você não está sobre o governo, se você não está sobre a autoridade e se você não está sobre o cuidado do rei, você não está vivendo aonde? No reino. E ele deve ser recebido como uma criança. Como é que diz isso? Lá em Marcos capítulo 10, no versículo 15. Marcos capítulo 10, versículo 15. Ele vai falar como se deve ser recebido. Hein? Sobre o governo, sobre a autoridade, sobre o cuidado do rei. E esse rei deve ser recebido como uma criança. Olha o que é que diz lá em Marcos, capítulo 10, versículo 15. Digo-lhes a verdade, quem não recebe o rei de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então deve ser recebido como o quê? Como uma criança. Porque se você não recebe como uma criança, você nunca vai entrar nele. É o que diz a palavra do Senhor. E é assim que nós devemos receber o rei de Deus. Interessante que ele é presente e pode ser experimentado hoje. Onde é que diz isso? Que esse reino é presente e pode ser experimentado hoje. Vamos lá para Mateus. Mateus, capítulo 12, versículo 28. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Diz: ele diz, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. É interessante como as Escrituras ele deixa bem claro, né, que ele diz que ele é presente, ele pode ser experimentado hoje. E é interessante que é uma bênção futura. Aonde é que está? Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34, ele também vai dizer que é uma bênção futura. Mateus 25, 34. Você vai ver o que é que o rei vai dizer, que é uma bênção futura. Mateus 25, 34. Olha o que é que ele diz. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Está falando de uma bênção futura. E é interessante que quando você vê a ênfase inicial de Jesus,
é quanto à necessidade de quê? Da regeneração. A ênfase inicial de Jesus Cristo quanto à necessidade da regeneração. O novo nascimento é necessário para que haja uma mudança na nossa natureza espiritual. Então, esse novo nascimento, ele é necessário para que haja uma mudança na nossa natureza espiritual. Interessante que eu vejo nessa primeira parte, no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 3, ao versículo 6, ele vai mostrar a natureza do novo nascimento. Do versículo 1 ao versículo 3, ele mostrou o quê? A necessidade de quê? Do novo nascimento, não foi? Agora, do versículo 4, lá do Evangelho de João, ao versículo 6, ele vai falar a natureza do novo nascimento. Interessante que Nicodemos, ele não compreende o que é o novo nascimento. Olha aí o versículo 4, lá do Evangelho de João. João 3,4. Olha o que é que Nicodemos perguntou. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Interessante que nessas perguntas, duas coisas elas ficam evidentes. Qual é as duas coisas que ficam evidentes? Ele não compreendeu o que era o novo nascimento. E ele estava interessado em quê? Em aprender acerca do assunto. Deixa bem claro aí. Ele não compreendeu o que era o novo nascimento e ele estava interessado em aprender sobre o assunto. Era o que Nicodemos, ele estava interessado. E aí Jesus ele começa a explicar que a natureza do novo nascimento ela é o quê? Espiritual. Lá nos versículos 5 e o versículo 6. Você vai ver o que Jesus respondeu. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. No versículo 6 ele diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí Jesus começa a explicar para ele. Jesus disse que o novo nascimento é nascer da água e do Espírito. Mas o que significa isso? Nascer da água e do Espírito. Hein? O que é que nós entendemos sobre isso? Sim. O que é que nós entendemos pela Bíblia? Se dá pela conjunção de quê? Do Espírito Santo. Onde é que está isso? Vamos lá para Ezequiel, que aí você vai entender um pouco melhor. Ezequiel 36, 25 ao 27. Aí você vai entender um pouco melhor. Ezequiel Ezequiel 36, do 25 ao 27. Aspergirei. Mas aqui está falando de quê? Nascimento de quê? Da água e do Espírito. Então diz Ezequiel 25, aliás, Ezequiel 36, a partir do versículo 25: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um coração novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e o levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis.
Aí, Tarquiano, ele não está falando do batismo, da simbologia do batismo. Ele está falando que você é batizado no Espírito Santo quando você tem o quê? O verdadeiro encontro com Jesus Cristo. O verdadeiro nascimento. Ele deixa bem claro quanto a isso. E aí, a palavra de Deus lá em Efésios, vamos lá para Efésios, o que é que diz a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 26. O que é que diz aí? Palavra para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra. Dizer mais uma vez, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra. Quem é que santifica, negão? Pelo lavar das águas mediante a palavra. E que palavra? A palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra, cremos. O Espírito ele produz o nascimento espiritual. O Espírito produz o nascimento espiritual. Onde é que está isso? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele diz: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Tem versão diferente aí? Diga. Pronto, pela decisão. De quem foi a decisão? É minha ou é dele? Foi pelo querer dele, não pelo meu querer. Então começa a dizer que é pela vontade de Deus que somos regenerados mediante o poder da palavra. Ah, é? Onde é que está isso? Observe lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Você está em Tiago, depois se andar mais um pouquinho, já está em Pedro. 1 Pedro 1, 23. Olha o que é que diz. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Tem versão diferente aí? Leia aí. Então a palavra de Deus é a semente que produz o quê? A vida espiritual. É a palavra de Deus que produz a vida espiritual. E aí Paulo ele descreve o novo nascimento com o lavar, como o regenerador, o renovador do Espírito Santo. Aonde é que diz? Lá em Tito, capítulo 3. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 7. Olha como é que Paulo, ele trata essa questão lá no capítulo 3. No versículo 4 ao versículo 7, ele diz: mas quanto da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestará a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados,
mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nós tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. É assim que Paulo ele começa a descrever. E quem é que passa por essa regeneração? Quem passa por essa nova regeneração torna-se uma nova criatura, como está escrito lá em 2 Coríntios. Quem passa por essa regeneração, ela é uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17, ele deixa bem claro que quem está em Cristo, nova criatura é. Por quê? E se fez novo quando? Quando você foi regenerado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Você teve uma regeneração da vida espiritual. E aí quando você tem uma regeneração da vida espiritual, você é uma nova criatura. Nessa primeira parte ainda, nós vamos ver quem produz o novo nascimento. Se eu lhe perguntar, quem é que produz o novo nascimento? Né? E aí, nós vamos ver que o Espírito Santo é o agente que produz o quê? O novo nascimento. E como é que ele usa aí o vento? Ele, quando ele usa o vento, ele está falando de metáforas, metáforas bíblicas, usada para explicar a ação do Espírito Santo. Ah, é? Abra aí Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 9 e o versículo 13. É uma simbologia, é uma figura de linguagem. 37, do versículo 9. Olha o que ele diz no versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe assim, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Lá no versículo 13. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Agora vamos ver o que é que diz lá em Atos, capítulo 2, versículo 2. Só para que você tenha uma noção. Atos 2, 2. Quando fala sobre o vento. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E aí você começa a observar aí que logo a ação do Espírito Santo ela tem 3 características. Quais são as características que o Espírito Santo tem? Primeiro ele enche, ou ele age, aliás. Primeiro ele age sobremaneiramente. O vento sopra onde quer. É o que diz lá em João, no Evangelho de João. O vento sopra onde quer. Ninguém pode controlar ou manipular a maneira do Espírito agir. Ninguém pode controlar a maneira do Espírito agir. E aí o Senhor é o quê? É o Espírito. Aonde é que está isso? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17.
2 Coríntios 3,17. Segundas Coríntios 3,17. Olha o que ele diz. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ele produz o novo nascimento no coração de uma pessoa na hora que ele quiser. Ele produz um novo nascimento no coração de uma pessoa na hora que ele quiser. Segunda característica, né? Que eu disse, a ação do Espírito Santo tem 3 características. Falei sobre a primeira, nós vamos ver agora a segunda característica da ação do Espírito Santo. Ele age de forma invisível. O coração humano é transformado sem que ninguém veja. Não podemos vê-los, mas podemos sentir o poder da sua presença. Ninguém pode ver, mas pode sentir o poder da sua presença. E terceiro, como é que ele faz? Ele age irresistivelmente. Ele é percebido como um vento impetuoso. Lá em Atos 2:2 nós vimos isso, deixou bem claro. O Espírito Santo é Deus onipotente. Ah, é? Lá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ele age irresistivelmente. Olha o que é que diz lá em Atos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Quando ele está falando que o Espírito Santo é Deus e ele é onipotente. Porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois quando estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. 5. Aliás, li Coríntios, é Atos, capítulo 5. Capítulo 3 e 4, diz que Pedro, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Está provando que o Espírito Santo é Deus. Eu tinha lido lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Então, você vê que essa é a terceira característica, né, do Espírito Santo. E sendo assim, a ação do vento, o agir do Espírito, é inexplicável ou imprevisível, invisível e irresistível. Como é a ação do Espírito Santo? Como é? Como é a ação do vento do Espírito Santo? Como é esse agir? Ele é inexplicável, o agir dele é inexplicável, imprevisível, invisível e irresistível. Como é que você vai explicar o agir do Espírito Santo? Como é que você vai explicar o agir dele? Você vai ver o Espírito Santo? Ele é invisível. E você vai resistir à ação dele? Ele é irresistível. Do versículo 9 ao versículo 15, lá do Evangelho de João, do capítulo 3, onde nós estamos estudando, que Deus exige um novo nascimento, ele vem falando do versículo 9 ao versículo 15, como conhecer
o novo nascimento? O novo nascimento é incompreensível. A razão humana. A razão humana ela é incompreensível. Esse novo nascimento. É o que diz no versículo 9 e no versículo 10. Olha o que é que diz no versículo 9 e o versículo 10. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus ele faz uma reprovação a Nicodemos. Como alguém que ensina a Bíblia não compreende o seu ensino fundamental? É o que Jesus está dizendo. Como é que você ensina a Bíblia e não compreende, né, o seu ensino fundamental? E aí a salvação do homem é a doutrina-chave de quê? Das Escrituras. A salvação do homem é a doutrina-chave das Escrituras. E aí Jesus ele fala aquilo que ele ensina em três características fundamentais. Primeiro, o que ele ensina é de absoluta confiança. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, lá no versículo 11. Olha o que é que diz o versículo 11. Conhecemos e testemunhamos o que vimos. Segundo, o que ele ensina é de origem celestial. Ser tratado de coisas terrenas. Não me credes como credes, se vós falar das coisas celestiais. Olha o que é que diz o versículo 12. O que é que Jesus diz? Eu falei de coisas, eu lhe falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? E aí, terceiro, que o Jesus ensina, ele somente ele pode ensinar. A revelação pessoal de Deus. Olha o que é que diz o versículo 13, mais adiante. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Mas como sucede o novo nascimento? Como? Jesus ele começa a usar o exemplo, ele começa a usar esse exemplo da Escritura, que está relatado, sabe aonde? Lá no livro de Números, número 24. Vamos para lá, vamos ver lá o que é que diz número 24. Aliás, número 21. Jesus começa a relatar esse exemplo, no livro de Números, capítulo 21. Do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Jesus ele começa a relatar esse exemplo. Jesus começa a relatar esse exemplo de Números. Partiram eles do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E aí eu fico observando. É do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Lá em João, onde nós estamos lendo, capítulo 3, no versículo 14, no versículo 15, ele diz a mesma coisa que está aqui em Números. E aí Jesus ele começa a mostrar, a apontar para Números 21, do capítulo 4
do versículo 4 ao versículo 7. Mas veja o que é que diz ainda o 8 lá de Número. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Jesus está apontando para quem? Para Número. Quem crê em Jesus Cristo, o que é que faz, meu irmão? Quem crê que ele morreu naquela cruz, não morrerá. O que é que diz aí em Números? Então Jesus está apontando para as Escrituras. E como é que Nicodemos, um teólogo, não compreendia aquilo que Jesus estava dizendo? Né? É interessante, né? E aí, eu fico olhando que tal como Israel foi curado do veneno da serpente, ao olhar para a serpente, que Deus mandou hastear. Quem foi que mandou hastear a serpente no deserto? Foi Deus. Nascemos de novo quando cremos em Jesus e aceitamos que o seu sacrifício na cruz foi em nosso lugar. Olhamos para ele na cruz e somos curados do veneno do pecado presente em toda a natureza. Aonde é que está isso? Que quando você olha para Cristo, quando você tem Cristo na sua vida, você é curado. Quando você olha verdadeiramente, você é curado de todo o veneno do pecado que é presente em nossa natureza. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Bastante conhecido. Romanos 6, 23. Talvez você saiba até de qual. Hein? Hein? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa bem claro. E aí do versículo 16 ao versículo 21, nós vamos fechar a primeira parte, né? Falando sobre o nascimento, que Jesus ele exige esse novo nascimento, são as consequências do novo nascimento. Né? Quais são as consequências do novo nascimento? Lá do versículo 16 ao versículo 21, ele deixa bem claro, lá do Evangelho de João. O novo nascimento, meus irmãos, determina a condição espiritual da pessoa. O novo nascimento determina a condição espiritual da pessoa. Ele diz, determina se você vai ser salvo, salvação ou condenação. E isso é por amor de Deus. Por amor de Deus, o que foi que aconteceu? Ele enviou o quê? Seu filho ao mundo. Interessante que o seu objetivo não era condenar os pecadores, era? O objetivo não era condenar os pecadores, mas era fazer o quê? Salvá-los. Aonde é que está isso? Nos versículos 16 e versículo 17, olha aí. E 17. O 16, até quem não é cristão, até quem não crê em Cristo, ele conhece esse versículo. Quem está no mundo conhece esse versículo. Ele diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17, olha o que ele diz. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Interessante que no verso 18, né, no versículo 18, fica claro duas atitudes com respeito a Jesus. No versículo 18. Primeiro, aquele que crê em Jesus não receberá nenhuma sentença de condenação. Olha o que é que diz o versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Mas vamos ver o que é que diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, para deixar mais claro para os irmãos. Romanos 8, versículo 1. Tem até uma música. Portanto, aí vírgula, agora já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí, primeiro, aquele que crê em Jesus não receberá nenhuma sentença de condenação. Aquele que crê já está sobre a condenação nesta vida, aquele que não crê já está sobre a condenação nesta vida e será condenado eternamente. Mas vamos ver o que é que diz o versículo 19. Lá de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Que aí você vai ver o veredito aí. Os termos do veredito já estão definidos aí no versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens, o que foi que eles fizeram? Amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então aí já está o veredito, os termos do veredito. Isso já está definido. Jesus, ele é a luz. E aí a maior dificuldade que as pessoas têm para aproximar-se de Jesus é a sua conduta ou o seu estilo de vida. A maior dificuldade que tem das pessoas se aproximar de Jesus é a conduta ou o estilo de vida. A luz revela e manifesta as nossas obras, sejam elas boas ou más. Então a luz, ela faz isso. A luz, ela revela e manifesta as nossas obras, que sejam elas boas ou más. Agora o segundo ponto. Vai falar de Jesus, o noivo, lá do versículo 22 ao versículo 31. João Batista, ele continua testemunhando acerca da pessoa de Jesus Cristo. E aí esse texto, ele começa a nos informar que os discípulos de Jesus, eles batizavam, lá no versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. E aí aqui eu vejo 3 detalhes importantes. Quais são os detalhes importantes que eu vejo? Primeiro, onde? Diz que Jesus batizava. Jesus foi para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Primeiro, onde? Na Judéia. E aí Jesus começou a batizar onde? Na Judéia. Não foi? Vamos lá para Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1. Vai falar de onde surgiu João Batista. Aonde foi? Olha o que é que diz Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando aonde? No deserto da Judéia. E por esta razão, Jesus ia após ele. João Batista disse que ele via após quem? O que foi que João Batista disse? Disse que o Messias viria após ele. Para onde foi que Jesus foi? Para a Judéia. Não foi? Aonde quem foi que iniciou lá? João. E aí João Batista testemunhou isso, dizendo que Jesus iria após ele. Segundo, o que e quem? O que batizava, né? E quem? Essa informação de que Jesus batizava só aparece aqui. Essa informação que Jesus batizava só aparece aqui. E aí eu lendo um livro de D.A. Carson, né?
Ele afirma que não era o próprio Jesus que batizava, mas seus discípulos. Isso é Diacácio que diz. E só aparece que Jesus batizava aqui, né? Mas Diacácio diz que não era Jesus que batizava, não era o próprio Jesus. E aí o terceiro, quando? Diz que era simultaneamente ao batismo de João Batista, pois o mesmo não havia sido preso por Herodes. Onde é que está isso? Vamos ver o que é que diz o versículo 23 e 24, lá do Evangelho de João. 23, capítulo 3, versículo 23 e 24. Também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Oi. Levantou o quê? Mas em nenhum outro canto da Bíblia está dizendo que Jesus batizava. E quando você lê o livro de Diacácio, que eu li, né, eu estudei, ele diz que ele não diz que Jesus batizava, ele diz que não era Jesus que batizava. Porque não há outra passagem na Bíblia que fala que Jesus batizava. E aí aqui você vê que o batismo ele era simultaneamente ao batismo de João Batista. Pois João Batista ainda não tinha sido preso por Herodes. Os discípulos de João, o que foi que eles fizeram? Eles questionaram acerca de quê? Da concorrência ministerial de Jesus. Olha só, os discípulos de João, eles questionam a respeito da concorrência ministerial de Jesus. E aí diz que Jesus batizava, né, desses batismos, atraía o quê? Muita gente. Lá no versículo 26, olha o que é que diz o versículo 26. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Quer dizer, eles estavam vendo a concorrência. Né? Ó, seu ministério agora, as pessoas estão saindo daqui, estão indo para lá, para ele. E aí você começa, se você olhar direitinho, você começa a observar, há uma tentativa de o quê? De fazer uma intriga entre João Batista e Jesus. Há uma tentativa de intriga, de inimizade, por inimizade entre João Batista e Jesus. E aí João dá 4 respostas. Qual é as 4 respostas? Primeiro, nós não devemos invejar o sucesso ministerial de outros, pois o homem não pode receber coisa alguma sem do céu não lhe for dado. Lá no versículo 27, é o que ele diz. Olha só o que ele já começa a dar uma resposta. Ele diz que Deus é a fonte dos dons e de todo o ministério abençoador. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Se você quiser verificar, pode verificar. Se não quiser, só é marcar, depois você vai ver lá. E aí ele diz que não devemos ficar tristes se Deus está dando mais para os outros. Lá em Mateus 28, do versículo 13 ao versículo 15. Segundo, na obra de Deus, nós não devemos exigir, ou não deve existir concorrência. Não deve existir concorrência. Mas continuidade. O que é que João diz? Lá no versículo 28. Olha o que é que João diz. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. João, ele diz, vós mesmos sois testemunha de que vós, disse, eu não sou Cristo. Não fui enviado como precursor. Ele estava consciente do seu papel de precursor de Jesus Cristo. Ele não era o Cristo, mas o seu arauto. João estava consciente disso, que não era o Cristo, mas era seu arauto.
lá em João, no capítulo 1, versículo 20, nos versículos 26 ao versículo 34. E terceiro, João declara que Jesus é o noivo. Então começa a declarar que Jesus é o noivo. Ele diz, o que tem a noiva é o noivo. E aí no Antigo Testamento, lá em Israel, Israel era a noiva do Senhor. Ah, é? Vamos lá para Isaías 62. Que você vai ver que Israel era a noiva do Senhor. Isaías 62. Versículo 4 e versículo 5. Não mais o chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refzibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Aí já deixa bem claro, né, a respeito de que Israel era o quê? Era noiva de quem? Do Senhor. Mas vamos ver o que aqui diz lá em Jeremias 2:2. Jeremias 2:2. Olha o que ele diz: vou proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da fidelidade quando você era jovem. Como noivo, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Mas vamos ver o que é que diz lá em Oséias, capítulo 2, dos versículos 16 aos versículos 20. Olha o que é que ele diz, ó, lá em Oséias, no capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 20. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes de Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão, arco, espada e guerra, eu os aboli da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre, eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão, eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei os céus e eles responderão a terra. Até o versículo 21. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, vocês? Tem? E aí no Novo Testamento, a igreja é a noiva de quem? De Cristo. Onde é que está escrito isso? Lá em 2 Coríntios, meus irmãos, capítulo 11, versículo 2. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Olha o que ele diz: o selo
que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Mas vamos ver o que é que diz lá em Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 25 ao 27. Efésios, capítulo 5. Versículo 25 ao 27. Olha o que ele diz: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Mas vamos ver o que é que diz lá em Apocalipse 21. Apocalipse, versículo 21, versículo 2 e 9. No versículo 2 ele diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adomada para o seu marido. No versículo 9, olha o que ele diz no versículo 9. Um dos 7 anjos que tinha as 7 traças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Mas vamos ver o que diz lá no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouve diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então João, ele se via apenas como amigo do noivo. Era como João se via, apenas como um amigo do noivo. Ou se via como padrinho, lá no versículo 29, lá do capítulo 3 do Evangelho de João. E aí ele estava feliz em contribuir para a felicidade de quem? Do noivo. E aí João, o que é que João deseja? João deseja que a reputação e a influência de Jesus crescesse. É o que diz lá no versículo 30. Olha lá no capítulo 30 do Evangelho de João, o que é que ele desejava. Lá no capítulo 3, do versículo 30. É necessário que ele e que eu diminua. João desejava que a reputação e a influência de Jesus crescesse. Todo verdadeiro cristão, ele fica satisfeito quando o reino de Deus avança. Mas eu fico olhando muitas pessoas hoje insatisfeitas quando o reino de Deus está avançando. Tem muitas pessoas que ficam dessa forma insatisfeitas. E aí todo verdadeiro cristão, ele fica satisfeito quando o reino de Deus ele avança. E para a gente concluir o estudo de hoje, nós vamos ver que Jesus, lá no versículo 31 ao versículo 36, Jesus é testemunha. Ah, é? Jesus é testemunha? Jesus é apresentado como a testemunha do Pai. E o seu testemunho é superior aos de todas as outras testemunhas. Inclusive a de quem? A de João Batista. Porque ele é a testemunha superior. E por que ele é a testemunha superior? Hein? Por causa da sua origem. Ele veio de onde? De cima. E por causa da sua origem celestial, ele é
e está acima de todos, é o que diz o versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima dos céus. Então, por isso que Jesus, porque ele é a testemunha superior, por causa da sua origem celestial. Né? E aí, segundo, aliás, ele é o próprio Deus testemunhando. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus testemunhando. E qual é a sua autenticidade? Segundo, a sua autenticidade. Ele testifica o que viu e ouviu. Aonde é que está escrito isso? No versículo 32 e 33. Pode olhar aí. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. É interessante que todos deveriam aceitar o testemunho dele, pois seu testemunho concorda plenamente com o testemunho que o Pai deu a respeito dele. Ah, é? Foi. Volte aí, dois capítulos, veja aí o que é que diz lá em João, capítulo 1, versículo 34. Olha o que é que Deus diz. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O que foi que João fez? Ele viu, João diz que viu e ouviu. Ele viu e testifica que este é o Filho de Deus. É o que João diz. Mas vamos ver o que é que diz lá em Lucas, capítulo 3, versículo 22. Lucas 3, 22. O que é que João diz? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpóreo, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O que é que diz lá em 1 João? 1 João, capítulo 5, versículo 10. 1 João 5, 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E qual era o ensino? Terceiro, qual era o ensino? Lá no versículo 34 do Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 34. Qual era o ensino? Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Ele foi enviado pelo Pai para pregar a palavra de Deus na plenitude de quê? Do poder do Espírito Santo. Tanto o conteúdo quanto a linguagem do seu ensino eram divino. Quanto ao conteúdo de ensino de Jesus, quanto a linguagem dele era divina. É o que diz aí o versículo 34. E sua autoridade? Qual era a autoridade de Jesus? Ele diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. É o que diz o versículo 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Jesus é o Senhor de tudo. Pois Deus, o que foi que fez? Concedeu autoridade no céu e na terra. É o que está escrito lá em Mateus 28, 18. E lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. E o último versículo desse capítulo 3 do Evangelho de João é uma aplicação prática de tudo que foi ensinado. Se você observar direitinho, o versículo 36 é uma aplicação prática de tudo que foi ensinado.
Olha o que é que diz o versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aí, em relação a Jesus, em relação ao seu ensino, só há duas atitudes que geram duas consequências. Quais são? Primeira, crer em Jesus e ter a vida eterna. Essa é a primeira atitude. Segundo, quem não crê, se rebela-se contra Jesus e não vê a vida eterna e fica sobre o quê? Sobre a ira de Deus. Então, resume todo capítulo 3 do Evangelho de João. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Se não tem, então se prepare, porque vai algumas perguntas daqui para lá. Entendeu sobre o nascimento? Entendeu sobre quando Jesus falou com Nicodemos? Nicodemos, ele era o quê? Nicodemos, ele era o quê? Um teólogo. Mas ele não compreendia o que as Escrituras falavam. Era ignorante nas coisas espirituais. A Bíblia não diz isso. Mas ele queria saber, aí eu expliquei para você, por que ele se aproximou de Jesus. Ele queria salvação, ele queria o quê? Ele tinha o quê? Ele tinha curiosidade em aprender. Só que aí quando vem lá para João 8,32, o que é que está escrito lá? Só que aqui ele era o quê? Ele era uma autoridade, ele era mestre. É interessante que quando ele chega para Jesus, ele chega já reconhecendo Jesus como o quê? Como mestre. E ele chegou para Jesus com curiosidade. E aí começa um diálogo e aí Jesus começa... E aí você vê que Jesus falava, as palavras de Jesus, ela tinha o quê? Poder. E que poder ele tinha? Era a autoridade de Deus. As palavras dele, tanto o que ele ensinava, como as palavras deles eram divinas, eram puras. Tudo que ele fazia, tudo que ele ensinava, as palavras, tudo era divinas. Então, você vê em João, capítulo 3, dizer que Jesus ele exige um novo nascimento. E aí nós vimos até no versículo 36. No versículo 36 ele resume, basicamente, tudo. Interessante que ele vem com um diálogo de Nicodemos até o versículo 21. Né? Versículo 21 ele já vai falar sobre o quê? Hein? Testemunho de João. E aí é interessante que nós aprendemos que Jesus batiza com quem? Com seus discípulos. Mas está dizendo que Jesus está batizando só? Não. Tem alguma coisa que prove que Jesus é quem estava batizando? Não. Outra coisa, aprendemos que devemos nos alegrar com quem? Com o sucesso espiritual de quem? Dos outros. Mas tem muitas pessoas que não se alegram com o sucesso espiritual dos outros, com o sucesso ministerial e espiritual dos outros. E aí nós aprendemos hoje que nós devemos se alegrar. Quando Deus está usando, e alguém está buscando, e aí as coisas estão acontecendo, o que é que nós como cristãos devemos fazer? Mas tem muitas pessoas que têm o quê? Inveja. Acabei de dizer aqui. Você estava dormindo, era? Eu creio que sim, que lá na frente ele já tem outro diálogo que ele já... Então por isso que ele se converte. Aí o que foi que eu disse lá em João 8,32?
Não tem como você conhecer a verdade e ela não libertar, não. Tirou sua dúvida, Alexandre? E aí nós também aprendemos que todo cristão, ele deve ter o quê? O lema de João. E qual é o lema de João? Convém que ele cresça e que a gente diminua. Mas tem muita gente que quer aparecer, quer ser o estrela. Então, todo cristão ele deve ter esse lema de João. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aprendemos que Jesus é o quê? Uma testemunha de quem? Jesus é uma testemunha de quem? Vamos lá, Alexandre. Ô, Alexandre. Jesus é uma testemunha de quem? Jesus é uma testemunha de quem? Sim. Ah, testemunha do Pai. Mas ainda pensou muito porque você estava dormindo. E aí nós aprendemos que Jesus é testemunha superior por causa de quê? Da sua origem, da sua autenticidade, do seu ensino e autoridade. E nós aprendemos que quem crê em Jesus e quem não crê, faz o quê? Tem a ilha de Deus sobre ele. Bem. Agora a pergunta. Vamos lá. Como acontece o novo nascimento? Hein? Veja aí o que é que diz o versículo 11, Alexandre. Leia o versículo 9 e 10. E aí? Quando aceitamos a Cristo. Porque crê, até o diabo ele crê que Jesus Cristo tem poder. É ou não? É. Agora vamos outra, Alexandre. Então vai. Já zerou já, né? Que de doido. Não, você disse crê, meu filho. E quem produz o novo nascimento, Alexandre? Quem produz o novo nascimento? Cristo é quem produz o novo nascimento? Vou pedir para você ler aí direitinho para ver se você entende direitinho. Hein? Já virei o jogo já. Fique 2-0. O Espírito Santo é o agente que produz o novo nascimento. O Espírito Santo é o agente que produz. E aí? Hein? Quais as consequências do novo nascimento? Fale sobre as consequências do novo nascimento, Alexandre. Quais as consequências, Lúcio? O novo nascimento, ele determina a condição espiritual da pessoa, que é a salvação. Se você não tem um novo nascimento, você está o quê? Condenado. Não é isso? Agora vamos lá. Para vocês que vieram lá do Centro de Formação Cristã 1. Qual a necessidade? Vamos lá.
Qual a necessidade do novo nascimento? Qual a necessidade do novo nascimento? Você pode ir para a Bíblia, pode responder, meu filho. Está aí no versículo 3 ao versículo 7. Leia aí, por favor. Sim. E aí? 1-0 para vocês? Vocês disseram o quê? Eu expliquei até 3, eu disse que Jesus foi direto e objetivo, e eu expliquei 3 detalhes. Primeiro, eu falei sobre uma extraordinária revelação, não foi? Eu falei sobre o requisito necessário e falei sobre a maior felicidade. Então eu quero saber agora a pergunta que vocês nem responderam. Qual a necessidade do novo nascimento? Eu dei a resposta aí. Hein? Prosperidade para a nova vida. Haroldo não chegou ainda não. Diga aí, Tarquiano, você que leu. Sim, qual a necessidade do novo nascimento? Pronto, a próxima é dele. Qual a necessidade, Patrícia? Para entrar no reino de Deus tem que fazer o quê? Nascer de novo. Então a necessidade é que você tem que entrar no reino de Deus. Você quer que quer ir para o reino de Deus? Agora para você, Castilho Dourado. Aí, qual a natureza do novo nascimento? Do novo nascimento. Esse aí o senhor? Eu ensinei também hoje aqui. Hein? Vou dar a resposta para vocês. Lá no versículo 4 ao versículo 6. Versículo 4 ao versículo 6. Espiritual, meu filho. Não. E sério, quem respondeu foi ela. Você misturou da carne, do espírito, você misturou tudo. Foi o que ele referiu. Então, Alexandre, essa... Tem alguma dúvida vocês? Próximo domingo nós vamos estudar o quê? Conversas com Jesus.
Primeiro outro estudo nós não estudamos, 1 João. O outro estudo. Me diga qual. Você teve uma dúvida em quem? Como é? Explicou agora aí, não? Lúcio, explicou? Explica para ele de novo aí, Lúcio. Há pecados que não traz a morte e há pecados que não devemos orar a Deus. É isso que está perguntando. Se há pecados? Você quer saber quais os pecados? Vai estudar aí, ó. Eu dei para vocês estudarem. Era uma lição, não é? E aí para vocês formarem grupo e vocês estudarem. Tudo que eu passei aqui, ó, segunda-feira. Tudo esse estudo que eu dei hoje está contido aqui, ó. Para você se aprofundar daquilo que foi passado hoje, vocês. Nós falamos sobre Ezequiel 36 ou não? Falamos? 36. Nós falamos 36 e 37. Nós vemos Romano ou não? 6:23 ou não? Se vocês observarem, e aí por isso que eu pergunto, vocês têm alguma dúvida? E aí assim, é bom porque leva você a estudar a Bíblia. E aí se tiver dúvida, anote, traga pergunta. Se eu não souber, eu não sei tudo, vou procurar saber quem que sabe. E aí é bom porque também eu vou estudar, me faz eu ir atrás e saber. Próximo estudo que nós vamos estudar. Não. E aí não é ser como uma criança. É receber o reino como uma criança. E o que é nascer da água do Espírito? Já que você fez isso. Vai estudar a semana e eu quero a resposta. Sim. Eu quero a resposta. É. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Tem mais alguma pergunta? Hein? Qual, Fábio? Vamos orar agradecendo a Deus, né, por esse dia, por tudo que Ele tem feito, né, por essa chuva que cai em nossa cidade. Santo Deus, bendito e maravilhoso Pai, te agradecemos, Pai, por essa manhã, por esse momento, Pai, de comunhão, de estudo da Tua Palavra, que a cada dia, Pai, possa sentirmos o desejo de te buscar, de aprender um pouco mais, que a cada dia possamos ter sede e fome da Tua Palavra. Pai querido, muito obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Te agradecemos por essa chuva que cai em nossa cidade, pela refeição que nós já fizemos hoje, pela vida de cada aluno que está aqui nesse projeto. Pai, que todas as coisas que viemos fazer sejam somente para a sua honra e para a sua glória. Pai querido, esteja sobre a vida de cada um, esteja sobre a minha vida, que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, as nossas falhas. Não permita, Pai querido, que o mal venha nos acontecer. E assim, Pai, que todas as coisas que viemos fazer, Pai, sejam somente para a sua honra e para a sua glória. Esteja com os alunos lá da fase 1, esteja com o Júnior Meirelli, esteja com toda a coordenação, com aquele projeto, Pai, que nós estamos
iniciando lá em Parnamirim, entregamos em tuas mãos, que todas as coisas que vamos fazer, Pai, sejam somente para a sua honra e para a sua glória. Pai querido, que o Senhor possa nos dar um dia de paz, um dia de alegria. É assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a igreja vai dizer amém. Que Deus abençoe.